Olá, primeiro ano! Aqui é o professor Roberto e farei uma mini revisão de gráficos de função do primeiro grau. Lembre que o gráfico de função de primeiro grau vai ser sempre uma reta. E que para construirmos uma reta ou um gráfico, precisamos primeiro construir um plano cartesiano. Exemplo 1. Construa o gráfico das seguintes funções. Função 2x menos 1. Como aqui não foi fornecido nenhum ponto para a gente precisa de 2 pontos, nesses tipos de situações a gente pode construir uma tabelinha com x e y. Nessa situação, podemos colocar valores aleatórios para x sempre e buscar os correspondentes em y. Como é que a gente encontra os correspondentes de y? Se a gente disse que o x vale 1, a gente pode voltar na função e simplesmente trocar o x por 1. Efetuando os cálculos ali, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, o par do 1 seria o y1. Mesma coisa com x igual a menos 1. Vou trocar o x por menos 1. Efetuando os cálculos agora, menos 2, menos 1, menos 3. Então, o par do x menos 1 seria o y menos 3. Então, só colocando aqui as coordenadas bonitinho. Primeiro x, depois y, 1 e 1, que é o primeiro ponto, e menos 1 e menos 3, que seria o segundo ponto. Vamos voltar agora ao nosso plano cartesiano. Lembre que primeiro vem a coordenada de x e depois a de y. Então, x está sempre no horizonte, 1 e 1 para y. Adicionei meu ponto. Agora vou fazer a mesma coisa com o segundo ponto. Menos 1 para x e menos 3 para y. Fazendo os dois pontos, agora é só ligar a nossa reta. Vou obter aí o gráfico da função do primeiro grau. Está aí o nosso gráfico. Então, lembrem, quando pedir para construir um gráfico de função e não for fornecido nenhum ponto, crie uma tabelinha, coloque valores aleatórios para x e, através dele, localize os de y. Mesma coisa vamos fazer no exemplo B aqui. Foi dada a nossa função, não foi dado nenhum ponto, precisamos de 2. Vamos colocar alguns pontos aleatórios para x. Neste caso aqui, vou adicionar ponto 0 e 1 para facilitar os cálculos. Então, no lugar de x, troco por 0. Menos 0 mais 2. Então, o par do 0 seria o 2. Agora, vou na mesma função, vou trocar o x por 1. Então, menos 1 mais 2 igual a 1. Tendo meus dois pontos, basta voltar lá no plano cartesiano e adicionar os pontos. Então, aqui ponto 1, 0 e 2, ponto 2, 1 e 1. Primeira coordenada é sempre de x, a segunda é sempre de y. Então, x0, y2. Próximo ponto, x1 está para a direita, y1 está para cima. Agora que eu tenho os dois pontos, basta nós fazermos nossa reta. Então, por agora é só, turma. Até a próxima aula.